Bom, vamos lá. Meus amigos, nós vamos nesse encontro de hoje começar a tratar da nossa disciplina, que são os procedimentos especiais da tutela cognitiva, e vamos começar pela teoria geral dos procedimentos especiais. Fazer algumas recordações aqui, muitas delas associadas mesmo à teoria geral do processo, que é imprescindível para a compreensão aqui da disciplina. Vejam, nos períodos passados, teoria geral do processo e processo civil 1, nós falamos sobre o fenômeno processual e a relação que há entre o processo e o procedimento. Pois bem, uma das acepções possíveis, válidas, uma das compreensões sobre o que seja o processo é mesmo a ideia de procedimento. Procedimento entendido como uma sequência de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição, destinado a servir como um instrumento para que o Estado, ao final, exerça jurisdição. Pois bem, esse procedimento, que como nós vimos lá, deve ser realizado em contraditório, vimos na teoria do professor Hélio Fazzolari, essa ideia, da segunda metade do século passado, mais recente um pouco, mas essa exigência de que o procedimento, para que ele seja válido, ele deve observar o contraditório. Pois bem, para cada uma das espécies de tutela jurisdicional, quais são as espécies de tutela jurisdicional? Cognição, execução e cautelar. O procedimento cautelar, ele... Andressa, para mim não está mudo, aqui tá parecendo que está funcionando, tá? E eu falei com os demais colegas, eu acho que os restantes estão me ouvindo. Então é uma questão de configuração. Tá mudo para Giovana também. Acho que é uma questão... ela falou tava mudo. É uma questão, sai e entra ou muda de navegador. É uma questão de configuração. Os demais estão me ouvindo, né, meus amigos? Se puderem, por favor, quem está ouvindo, colocar para mim ali no chat, para que a aula possa continuar e para que eu possa prosseguir. Estão falando ok, sim, estou ouvindo. Então é uma questão de... O aplicativo está me avisando, o sistema está me avisando que está funcionando. Então, Andressa, eu acho que é uma questão de configuração, tá? Bom, e de todo modo vai ficar gravada a aula, né? Como os senhores sabem. Bom, como eu dizia, para cada uma espécie de tutela jurisdicional, a lei pode prever uma quantidade variadas de procedimento, de atos que se sucedem no tempo. Então, por exemplo, a tutela cognitiva, que é que nós estamos vendo, o que é cognição? A tutela cognitiva vem da atividade que se desenvolve. Nós vimos no começo do período passado a atividade cognitiva, a atividade intelectual do juiz, na análise de alegações e provas, para que ele forme o seu convencimento e possa, portanto, exercer jurisdição, definindo o direito. A tutela cognitiva, cognição, serve para a definição do direito, a certificação do direito, para que se elimine dúvidas. Já a tutela executiva, ela é uma tutela concreta, ela é uma tutela de implementação prática dos efeitos da decisão. É para fazer valer, para efetivar uma obrigação inadimplida. Os senhores terão um período inteiro para tratar sobre execução. Mas, tanto na tutela cognitiva quanto na tutela executiva, existem mais de um procedimento. E é essa relação entre os procedimentos que eu quero ver aqui inicialmente com vocês. Nós temos um procedimento que é o chamado procedimento comum. E aí a denominação varia de acordo com a localidade.
É possível falar em procedimento comum, é possível falar em procedimento tipo, procedimento modelo, procedimento padrão, procedimento standard. São denominações diferentes para dizer a mesma coisa. É o procedimento que a princípio será utilizado. É o procedimento que a princípio serve para todos os tipos de causa. Nós optamos por chamar de procedimento comum. Ok? Além desse procedimento comum, é possível que a lei estabeleça outros procedimentos, uma outra sequência de atos, com a mesma finalidade de exercer jurisdição. Mas como são outros procedimentos que têm como finalidade atender a uma especialidade, atender a uma garantia fundamental, atender a um requisito específico do direito discutido. Nós falaremos mais sobre isso adiante. Mas como esses procedimentos visam se diferenciar do procedimento padrão, do procedimento comum, e estabelecer nuances, detalhes, sutilezas próprias desses procedimentos, eles são chamados procedimentos especiais. Eles trazem consigo, portanto, uma especialidade em comparação ao procedimento comum. Então, o que é ou quais são os procedimentos especiais? São aqueles que são distintos do procedimento comum. São aqueles que são diferentes do procedimento comum. E aonde que se situa essa diferença? Na especialidade que eles possuem em relação ao procedimento comum. Então, o conceito de procedimento especial é um conceito que se chega por exclusão. É procedimento especial aquele que não é procedimento comum. E volto a dizer, existe procedimento especial tanto na tutela cognitiva quanto na tutela executiva. Vamos começar pela tutela executiva, que não é a que nós vamos abordar aqui. Esse semestre nós vamos estudar os procedimentos especiais da tutela cognitiva. Mas também existem procedimentos especiais na tutela executiva, quando o Estado vai desenvolver uma atividade executiva, na execução. Eu vou falar aqui de passagem para que os senhores tenham uma ideia. Por exemplo, os procedimentos executivos, eles variam de acordo com a obrigação a ser satisfeita em juízo. Então, lá na tutela executiva, não existe apenas um procedimento comum. Existe, na verdade, um procedimento comum para cada espécie de obrigação. E como os senhores sabem, vem a informação lá do direito civil, as obrigações podem ser um fazer, um não fazer, entregar uma coisa diferente de dinheiro ou pagar uma quantia. A lei estabelece procedimentos distintos para cada uma dessas obrigações. Então, a execução que visa implementar em juízo de modo coercitivo, na marra, agredindo o patrimônio do devedor, a obrigação que foi inadimplida, essa atividade jurisdicional de execução tem um procedimento para cada tipo de obrigação. Então temos um procedimento para execução da obrigação de entrega de coisa, um procedimento para execução da obrigação de fazer, e por aí vai. Mas é um procedimento comum para cada tipo de obrigação. Até agora não entrou procedimento especial. Pois bem, pode ser que para uma situação peculiar, específica, diferenciada, a satisfação de uma obrigação exija um procedimento diferenciado. Ou pode ser que o legislador tenha previsto porque ele quis. E aí isso acontece na tutela executiva também. Existem procedimentos especiais, vou ficar com a obrigação de pagar quantia. Existem procedimentos especiais da obrigação de pagar quantia
na relação jurídica de alimentos, com a possibilidade de prisão civil do devedor. É diferente do procedimento comum. Em regra, não se pode prender por dívida, mas sendo uma dívida de pagar quantia proveniente de uma relação de alimentos, é possível. Então é diferente. É um procedimento especial. Ainda na obrigação de pagar quantia, quando a fazenda pública é devedora, quando quem deve pagar é a fazenda pública, nós temos também um procedimento diferenciado, porque os bens públicos são impenhoráveis, são indisponíveis. Então a fazenda pública não paga ou não se submete ao pagamento pelo procedimento comum. Há um procedimento especial para ela, que é o do precatório ou do RPV, requisição de pequeno valor. Pois bem, isso os senhores verão melhor em Processo Civil 4. Em Processo Civil 4. Ainda vai chegar o momento de trabalhar melhor isso. Mas eu quero por hora estabelecer com os senhores, passar a informação de que a existência de procedimento especial não é uma primazia, um privilégio, uma exclusividade da tutela cognitiva. Ok? Então também lá na execução tem procedimento comum e procedimento especial. Agora vamos voltar aqui realmente para a tutela cognitiva, para a declaração, a certificação do direito. Nós estudamos no período passado o procedimento comum, a sequência de atos que ensejam, que representam o procedimento chamado de procedimento comum, que no CPC está previsto entre o artigo 318 e 508. 318 a 508. É o procedimento comum no CPC que nós estudamos. Começa com a petição inicial, passa pelo despacho preliminar, audiência de conciliação, resposta do réu, providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo, decisão de organização, instrução probatória, sentença, coisa julgada. Esse é o procedimento comum. A estrutura do procedimento comum, com as várias nuances que nós estudamos lá. Procedimento especial é daquele que é diferente desse. Eu posso lhes dar um exemplo que é muito usual e que as pessoas acostumam logo de imediato, que são os juizados especiais. Juizados especiais, que é um microsistema, como nós passaremos a ver a partir da próxima aula, provavelmente. Os juizados especiais, no plural mesmo, que tem juizado especial estadual, tem juizado especial federal e tem o juizado especial da Fazenda Pública. Mas nós falaremos isso adiante. Esses juizados especiais, eles têm um procedimento distinto do procedimento comum do CPC. E tem várias diferenças, várias nuances, várias distinções que nós veremos aqui. Eu só chamo a atenção dos senhores para um detalhe. É muito comum, eu identifico dois fatores para isso que eu vou falar para os senhores já aqui. É muito comum que os alunos confundam procedimento especial com juizado especial. Veja, não são sinônimos. Entre eles se estabelece uma relação que é de gênero e espécie. Procedimento especial é um gênero, é a categoria mais ampla do Instituto. Juizado especial é uma das espécies. Então, juizado especial é procedimento especial? É, porque é diferente do comum. Mas a ação de desapropriação, quando o Estado intervém na ordem econômica e retira a propriedade do particular, a ação de desapropriação também é um procedimento especial, porque é diferente do comum. Então a relação entre eles não é uma via de mão dupla. É verdade que o juizado especial é um procedimento especial, uma das várias espécies, mas não é verdade que procedimento especial é igual a juizado especial. Eu acho que as pessoas confundem porque tem especial nos dois nomes, né? Juizado especial, procedimento especial. Não são a mesma coisa. São coisas distintas. Um é o gênero, a outra é a espécie. E uma outra questão que eu acho que contribui para essa confusão que muitos alunos fazem
É porque o juizado especial, do ponto de vista prático, ele é realmente algo muito comum de você ver na prática. Ele tem realmente sua relevância, por isso que eu vou, inclusive, tratar dele pormenorizadamente com os senhores. Tá? A Andressa traz uma contribuição ali. Professor, eu li que o procedimento especial divide-se em duas jurisdições, contenciosa e voluntária. Procede? Procede. Há uma distinção realmente entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Nós falamos sobre isso em TGP1. Quando tratamos a classificação da jurisdição, nós falamos da jurisdição contenciosa e da jurisdição voluntária. Tá? Não é que o procedimento... Realmente, no código, o código faz uma distinção em procedimento especial de jurisdição contenciosa, procedimento especial de jurisdição voluntária, e nós vamos adiante voltar a tratar dessa distinção. Mas nós já vimos a diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Resumidamente, a jurisdição voluntária é aquela na qual há uma exigência de participação do Estado, e aí a participação do Estado não é mais exclusivamente com o juiz, né? Nós falaremos do movimento de desjudicialização, mas há uma exigência de participação do Estado, seja pelo juiz, seja por um cartório, para que se atribua efeito jurídico válido a uma relação, a um negócio jurídico entre as partes. Tá? Então, a jurisdição voluntária é quando se dá uma exigência por parte do Estado, o legislador, quando a lei exige que haja participação do Estado, pode ser o Estado juiz, ou pode ser o Estado por um serviço delegado prestado pelo cartório, mas a participação do Estado para chancelar, para validar o negócio jurídico realizado entre as partes. Tá? Prioritariamente com a participação do juiz. É como, por exemplo, se dá nas causas em que tem a participação de um incapaz. O Estado, inclusive com a participação do Ministério Público, essencialmente, tem que intervir para que se atribua o efeito jurídico válido. O incapaz sozinho não pode praticar. Tá? Essa é a definição contemporânea de jurisdição voluntária. Bom, então, recordamos aqui a relação entre processo e procedimento. Vimos a distinção, a classificação entre procedimento, entre jurisdição cognitiva e executiva. Vimos a distinção entre procedimento comum e especial. E vimos que o procedimento especial ele existe tanto na tutela cognitiva quanto na tutela executiva. E nós vamos nos concentrar aqui nos procedimentos especiais de jurisdição, nos procedimentos especiais da tutela cognitiva. Ok? Vamos lá, vamos avançar e vamos... ainda nessa relação entre procedimento comum e especial, ainda nessa relação, eu quero ver com os senhores a previsão do artigo 318 do Código de Processo Civil. Eu disse que o procedimento... Vou até pegar uma parte maior aqui. Eu estou pegando na página do Planalto aqui uma informação para os senhores. Olha aqui. Ah lá, título 1º, do procedimento comum. Disposições gerais. O procedimento comum no CPC, ele é previsto a partir do artigo 318. Vai do artigo 318 ao artigo 508 do CPC. Aí olha o que o 318 diz. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. O detalhe é que este código é uma lei, né? Então, salvo previsão distinta em lei, seja nessa própria lei ou em outra qualquer. Então, aplica-se a todas as causas, não é bem todas. Ele está querendo dizer, a princípio, em regra, em geral,
você aplica a todas as causas esse procedimento. A não ser que você não possa aplicar por uma disposição de lei. Então veja, essa é a ideia normativamente estabelecida do que eu falei para vocês. O procedimento comum é aquele que é o comumente aplicado. É aquele que em geral é aplicado. Então, a princípio, o procedimento comum, é por isso que ele é disciplinado no código de maneira exaustiva, por isso que o código gasta quase que 200 artigos para tratar dele. Veja, um procedimento com quase 200 artigos. É muita coisa. O código tem 1000 artigos. 1000 e pouquinho artigos. 20% do código para esse procedimento. Para o procedimento comum. É muita coisa. Por quê? Porque a tutela cognitiva, conhecimento, cognição, é algo elementar. Muitas das vezes é um pressuposto para o exercício da execução. Então, você tem que ter a tutela cognitiva na maioria das hipóteses. E o procedimento comum, como está no artigo 318, é o procedimento previsto para a generalidade das causas. Então, tratando-se de tutela cognitiva, nós temos um procedimento estabelecido de maneira pormenorizada, de maneira detalhada, porque ele vai ser aplicado a princípio para todos. Essa é a leitura do caput do artigo 318. O parágrafo único do artigo 318 também é muito importante. O parágrafo único do artigo 318, que está ali no chat para os senhores, ele nos traz a subsidiariedade do procedimento comum em relação ao procedimento especial. Algo que é muito importante. Então, olha lá. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Qual é a importância disso? É porque o legislador, aqui é uma opção política do legislador. Ele gastou muita energia, muito esforço para disciplinar o procedimento comum. Quase 200 artigos, como nós falamos ainda há pouco. Aí qual foi o raciocínio dele? Qual foi a ideia dele? Bom, já que eu previ esse procedimento de maneira, vamos assim, mais perfeito possível, mais completo possível, então nos outros procedimentos eu não vou ficar me repetindo o que eu já falei sobre o procedimento comum. Não há necessidade. O que eu vou fazer no outro procedimento? Se eu quiser criar um procedimento que vai ser diferente do comum, que já está previsto o procedimento comum, se eu quiser criar um outro procedimento diferente dele, um procedimento especial, eu só vou tratar no procedimento especial do que esse procedimento especial tiver de diferente em relação ao comum. Porque o 318, parágrafo único, já está dizendo que o procedimento comum aplica-se ao procedimento especial. Mas não no procedimento todo, né? Porque se você aplicar um procedimento comum em totum completamente ao procedimento especial, então ele não é especial. Ele é o comum. O procedimento comum, ele vai ser aplicado no procedimento especial. Mas eu, legislador, vou dizer o que tem de especial nesse procedimento. Então posso dizer, por exemplo, que o prazo para contestar não vai ser de 15 dias, como está no 335. Pronto, já é diferente. Mas veja, se eu disser, como legislador, que o prazo não é de 15 dias, e não dizer mais nada, o que isso significa? Que antes da contestação é tudo igual. Depois da contestação é tudo igual ao procedimento comum. E o que tem de diferença? O que tem de especialidade? Que o prazo para contestar é diferente. Então percebam bem, o legislador, quando vai disciplinar os procedimentos especiais, ele não necessariamente o disciplina do começo ao fim. Em geral, a não ser que seja um procedimento que é totalmente diferente. Porque a lógica é que no procedimento especial, o legislador só gaste tinta, só discipline, só perca tempo, só se ocupe do que tem de especial. Porque a definição de procedimento especial é justamente essa. Procedimento especial é aquele que é diferente do procedimento comum. Então essa subsidiariedade é muito importante.
Você pode pegar um procedimento especial da maior importância, procedimento especial importantíssimo, como, por exemplo, eu sempre cito a ação monitória. A ação monitória, nós veremos aqui, é um procedimento importantíssimo, que no código está previsto em 3 artigos. Olha aí. Artigos 700, 701 e 702. Como é que pode 3 artigos disciplinar um procedimento que é importantíssimo do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático? Seja na perspectiva dogmática ou na perspectiva empírica, a ação monitória é importantíssima. Nós falaremos dela aqui. Tem 3 artigos. Sabe por quê? Porque nesses 3 artigos só se trata do que tem diferente, das especialidades. E o que não se foi dito nesses 3 dispositivos que nós veremos aqui, o que não for falado ali é porque vai ser igual. Você vai aplicar o procedimento comum. Então esse 318, parágrafo único, ele é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Ok? Nós temos uma outra consideração a fazer. Essa é a última. Nós temos uma outra consideração a fazer nessa relação que eu estou estabelecendo entre procedimento comum e procedimento especial. Que é o seguinte, o Código de 2015, ele trouxe em algumas previsões uma informação nova, uma ideia nova, muito importante, que é a da adaptação procedimental. A adaptação procedimental em qual sentido? De você utilizar as técnicas processuais. O que o procedimento especial tem de diferente? As especialidades. Então são técnicas diferentes. A ação monitória, como nós veremos, ela é um misto entre a tutela cognitiva e a tutela executiva. Então, são procedimentos diferenciados que se diferenciam justamente pelas técnicas que eles têm de diferente. O que o código trouxe? Ele trouxe uma aproximação maior entre o procedimento comum e o procedimento especial, porque a relação que se estabelecia era do 318, parágrafo único que acabamos de falar, você aplicar o procedimento comum ao procedimento especial. E era uma via de mão única. O que o legislador trouxe? Você pode aplicar, para atender às peculiaridades da causa, técnicas do procedimento especial no procedimento comum. E técnicas de um procedimento especial em outro procedimento especial. Vamos assim dizer. Desde que seja satisfatório para a jurisdição. Então aqui não há uma resposta absolutamente definida. Isso é uma ideia em construção. O que o legislador fez foi permitir essa adaptação das técnicas processuais distintas. Então os diferentes procedimentos especiais, eles criam técnicas processuais. Ora encurtando o procedimento, ora prevendo um ato diferenciado, como nós veremos aqui. O grande ganho do legislador de 2015 foi permitir uma adaptação de um procedimento ao outro. Então, mesmo que você esteja se utilizando o procedimento comum, pode ser, e aí não há uma resposta em qual é a técnica que você vai trazer, é uma relação casuística, aí é uma questão de teses jurídicas, aplicação com o juiz no caso concreto, que seja demonstrado que para o caso concreto é melhor utilizar de uma técnica, de um outro procedimento. Quer dizer, para o seu procedimento que você está utilizando, não há previsão daquele instrumento. Mas se revelar adequado para o caso concreto, se ficar demonstrado que é melhor para o exercício da jurisdição, que a jurisdição vai ser mais efetiva se utilizando aquela técnica que é própria de outro procedimento, é possível aplicar ao procedimento que você está fazendo uso. Então há uma adaptação maior do procedimento comum ao procedimento especial. O procedimento comum passou a permitir também a utilização de técnicas do procedimento especial. Então agora passou a ser uma via de mão dupla. E foi possível também uma transfiguração, uma intercomunicação entre os procedimentos especiais. 2 procedimentos especiais distintos. Você pode utilizar a técnica de um outro no seu.
Mas aí a lei não diz, você vai utilizar aquele lá nesse, não. A lei só trata dessa forma mais ampla. É possível o poder de adaptação. Eu vou utilizar aqui com os senhores, vou trazer aqui para o chat para mostrar para vocês, dois dispositivos. Estou aqui tentando lembrar de um outro que tem também. Vamos lá, vamos começar pelo início. Deixa eu ver como é que vai funcionar essa transferência de informações aqui de dados. Foi. Olha aí. O primeiro é o 139, inciso 6º. O artigo 139, que nós vimos lá em TGP2, ele trata dos deveres do juiz, né? Dos poderes e deveres, dos poderes do juiz. E aí ele prevê lá, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, então uma incumbência do juiz, é um dever do juiz. Inciso 6º. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Tutela do direito pela jurisdição. Então é a efetividade da jurisdição. O que predomina em sede doutrinária é que essa questão ali da inversão da ordem da prova é um exemplo. Que o ponto central do dispositivo é o que está depois da vírgula. Prova, vírgula. Agora a parte mais importante. Adequando-os às necessidades do conflito. Então há um poder de adaptação, uma adaptabilidade entre os procedimentos, entre as técnicas processuais. Como eu lhes disse, sempre que se revelar mais efetivo para o exercício da jurisdição. Um outro dispositivo é o artigo 190, que é o que trata das cláusulas. É a cláusula geral dos negócios processuais. Versando o processo sob direito que admite autocomposição, é lícito às partes, plenamente capazes de estipular mudança no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa. E convencionar, as partes convencionam sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Então, no artigo 190, nós temos uma adaptação, na verdade, uma mudança no procedimento pela vontade das partes. Aí há um consenso entre as partes, mas não deixa de ser um poder de adaptação. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, não vou perder muito tempo sobre isso. Tem um dispositivo também que é bom. Acho que eu achei. É o 327, parágrafo 2º. 327, parágrafo 2º. O 327, ele trata dos requisitos da acumulação de pedidos. Então, quando você lembra que o pedido é um dos elementos da demanda, da ação, partes, causa de pedir e pedido. Então, para cada pedido que você formula, é uma demanda distinta. O que você pode fazer é acumular em um processo só mais de uma demanda. Né? Aquele célebre caso do dano moral, dano material, dano moral, dano estético. Você pode mandar um processo só para dano material, um outro processo só para dano moral e um terceiro processo só para dano estético. São 3 demandas que deram ensejo, nesse primeiro caso, a 3 processos distintos. Então você pode acumular tudo num processo só. E numa petição inicial só, você faz 3 pedidos diferentes. E aí vai ser um processo só para 3 demandas distintas. Falamos sobre isso em TGP1 e TGP2. Em TGP e em processo civil 1, quer dizer. Em TGP, de modo geral, e em processo civil 1. É por isso, por exemplo, que é possível que o juiz julgue um mérito por uma decisão interlocutória. Como nós falamos aqui do artigo 356. Julgamento antecipado parcial do mérito.
O juiz está julgando definitivamente o pedido de dano material. Mas ele não terminou ainda o dano moral e o dano estético. Ele não vai colocar fim ao processo. Vai colocar fim somente àquela demanda. Por isso que lá em TGP é muito importante distinguir ação, jurisdição e processo. São 3 institutos distintos. Ok? O 327 trata da cumulação de demandas de mais um de um pedido no mesmo processo. Aí olha o que ele diz. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação de pedidos. Se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas, previstas nos procedimentos especiais, a que se sujeitam um ou mais dos pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Então, veja, isso é uma adaptação. Se tem um pedido que seria pelo procedimento comum, um outro pedido que seria por uma ação especial, como, sei lá, ação de exigir contas, você utiliza o procedimento comum e no procedimento comum você pode se utilizar das técnicas do procedimento especial. Aquela via de mão dupla, como eu falava para vocês ainda há pouco. Porque no 318, parágrafo único, que nós acabamos de ver, há uma relação de subsidiariedade do procedimento comum aos especiais. Então você está no procedimento especial e você se utiliza das disposições do procedimento comum. Aqui é uma via só veio daqui para cá. Procedimento especial, se utiliza o procedimento comum. Só que o inverso não era verdadeiro. Quando você estava no procedimento comum, não havia uma previsão de utilização do procedimento especial, de trazer daqui para lá. Agora nós passamos a ter essa sistemática, tá? Então com isso eu quero encerrar essa primeira parte, que versa